E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos conhecer os recordes de Michael Jackson. Por mais que ele tenha tido muitos recordes, alguns desses recordes são extremamente únicos e que só ele conseguiu. Então a gente vai dar ênfase nesses recordes aqui no caso. Antes da gente começar, é o seguinte, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve e vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Eu também lancei recentemente a loja oficial de camisetas aqui do canal e tem várias estampas lá inspiradas pelos artistas que eu trago aqui. Inclusive, se você ama Michael Jackson, o catálogo dele lá na loja do canal é lindo, você precisa conhecer as estampas. Algumas vão estar passando aqui, mas se você quiser adquirir a sua camiseta, o link está fixado aqui no topo dos comentários, assim como também na descrição do vídeo. Michael Jackson é detentor de números astronômicos de vendas de álbuns e singles e outros diversos outros recordes também, inclusive o de maior artista de todos os tempos, segundo o livro dos recordes Guinness Book. As vitórias que fez com que Michael Jackson chegasse nesse patamar de maior artista de todos os tempos foi equivalente às grandes vendas de álbuns que ele teve, que fez com que ele vendesse mais de 1 bilhão e 500 mil unidades de discos. Além disso, ele também se tornou alguém com grande influência em meios sociais e culturais e por ter recriado a arte na música, assim como também na dança e nas artes. Além disso, outro recorde dele dentro do Guinness também foi de ser a pessoa com mais recordes dentro do Guinness. Sim, gente, o Michael conseguiu fazer isso. Um dos recordes também mais importantes que Michael teve ainda muito jovem foi de conseguir ser a pessoa mais jovem com a maior quantidade de músicas nas paradas. Com apenas 11 anos de idade, ele emplacou 4 hits seguidos em primeiro lugar, enquanto estava nos Jackson 5. Com apenas 12 anos, já emplacava 2 músicas top 5 nas rádios. Em 1972, enquanto completava 14 anos, Michael Jackson conseguiu chegar também ao primeiro lugar com a canção Ben. Michael também conseguiu bater o recorde do álbum mais vendido de todos os tempos, simplesmente com a Bíblia, Thriller. O álbum foi lançado em 1982 e virou o mais bem sucedido de todos os tempos, com mais de 117 milhões de cópias até os dias de hoje. Esse recorde do Thriller também conseguiu um recorde só dentro dos Estados Unidos, se tornando o álbum mais vendido da história dentro do mercado norte-americano. Só nos Estados Unidos o álbum vendeu cerca de 32 milhões de cópias, segundo a Recording Industry Association of America, sendo ali o álbum mais vendido de qualquer outro artista naquele território. Outra coisa também que ele conseguiu um grande recorde foi na venda do making of do videoclipe de Thriller. Vocês acreditam, gente? Sim, ele conseguiu simplesmente fazer o making of daquele clipe se tornar o mais comprado dentre todos que já foram lançados. O making of do projeto vendeu mais de 9 milhões de cópias em todo o mundo. Ele também conseguiu a maior audiência de um videoclipe na história. A gente acha, gente, que a audiência da era digital é muito grande, né? Porque às vezes a gente vê um artista em 24 horas batendo 100 milhões de views num clipe, só que o Michael Jackson lançou o videoclipe de Black or White dele na televisão simplesmente para mais de 500 milhões de espectadores. Lançado em 1991 como single do disco Dangerous, o clipe foi assistido em mais de 27 países ao mesmo tempo. É o maior recorde de audiência até hoje da TV para um clipe. Ainda falando de videoclipes, dentro dessa categoria ele tem muitos outros. Vamos começar a entender isso daí. Ele é dono do maior videoclipe de todos os tempos, que no caso se tornou Thriller. Ele também é dono do clipe mais caro de todos os tempos, que foi Scream, que naquela época custou 7 milhões. Atualizando para o dinheiro de hoje, mais de 30 milhões. Michael Jackson também detém a capa de álbum mais cara da história, que no caso veio a ser a capa do seu álbum History. A capa do History é muito cara por conta da estátua que ele mandou fazer em tamanho gigante dele, não só também para o comercial, mas também para usar na capa do disco. A estátua custou $1,5 milhão de dólares.
Michael Jackson também detém a maior audiência de uma entrevista na história. Infelizmente foi para o ranço da Oprah, mas ainda assim é a maior da história. A entrevista fez em 1993 um recorde de audiência de mais de 300 milhões de espectadores. Muita gente achava que isso daí tinha sido menor, porém foi atualizado que o recorde é bem maior do que esperávamos. Só nos Estados Unidos foi 90 milhões, com o resto do mundo 300. Outra coisa também que é muito interessante é que Michael Jackson tem a maior fanbase de todos os tempos. Estima-se que 1/3 da população mundial seja fã de Michael Jackson, o que faz com que, abaixo de Deus, ele seja a pessoa mais popular do mundo. Michael também tem o recorde das turnês mais assistidas do mundo. A primeira turnê solo do Michael Jackson incluiu 123 shows em 15 países em 4 continentes. Teve um público total de 4 milhões de pessoas e entrou para o Guinness Book como a turnê mais lucrativa do século XX, rendendo inclusive mais de 125 milhões de dólares. Também ele conseguiu entrar por Guinness com seus outros 7 concertos esgotados no Wembley Stadium em Londres, com um público total de 500 mil pessoas, quebrando inclusive as marcas do Rolling Stone e dos Beatles. A History World Tour dele também se tornou uma das turnês que mais levou público de todos os tempos para ver um concerto. Foi o total de 4,5 milhões de espectadores em 82 shows. Esse fato faz de Michael Jackson o primeiro e único artista masculino solo ou banda a conseguir tal recorde. Outra coisa também que Michael conseguiu foi se tornar o primeiro artista a estrear diretamente uma música no topo da parada da Billboard. Ninguém tinha conseguido isso até Michael Jackson fazer oficialmente o feito. Ele conseguiu isso com a música de 1995 You Are Not Alone, uma baladinha ainda por cima. Ele também detém o recorde da turnê com mais equipamentos da história. A Dangerous World Tour é a turnê que utilizou mais equipamentos na história. O palco demorava 3 dias para ser montado e era preciso mais de 60 carretas, 20 caminhões e 2 aviões Antonov para levar o equipamento que pesava 430 toneladas. Michael também conseguiu ter o álbum duplo mais vendido da história, no caso, o disco History. A princípio, History Begins reúne 15 maiores sucessos do Michael até então, enquanto a segunda parte, History Continues, levava 15 canções novas do artista. Ele conseguiu vender 25 milhões de cópias até os dias atuais só desse disco. O Blood on the Dance Floor, que continuou de certa forma ali a promoção do disco History, se tornou o álbum de remixes mais vendido da história. Calcula-se que o disco Blood on the Dance Floor tenha vendido mais de 7 milhões de cópias desde 1997. Por pouco, Britney Spears não bate o recorde de Michael com o disco Be in the Mix. Michael Jackson também teve o álbum mais caro de produção de todos os tempos, que foi o álbum Invincible. Esse disco custou, gente, 15 fucking milhões de dólares para ser produzido. Inclusive ia custar até mais, só que a gravadora bateu o martelo e falou: nós não vamos liberar mais verba para você gravar música, você já tem material demais, vamos lançar esse troço. E aí começou a guerra de Michael Jackson contra a Sony. Michael Jackson também detém o filme musical de maior sucesso da história, que foi o show This Is It. Ele arrecadou 415 milhões de dólares, quebrando todos os recordes de qualquer um que tinha passado até aquele momento. Michael também teve uns recordes meio ruins, como por exemplo, o funeral mais assistido de todos os tempos da televisão. Calcula-se que mais de 3,4 bilhões de pessoas em todo o mundo tenham assistido ao funeral do rei do pop, basicamente metade da população mundial. Michael também era o artista mais rico da história, com uma fortuna simplesmente estimada em 7 bilhões de dólares. E acredite se quiser, Michael faliu. Ele ainda se mantém como o artista mais premiado da história, mas o pessoal acredita que em breve a Beyoncé vai conseguir passar ele. Michael só não foi mais premiado, gente, porque ele morreu. O fato é esse. Ele tem mais de 1.002 prêmios na sua carreira. Michael Jackson também é o artista negro mais importante de todos os tempos. Ele está na edição do Guinness Book de 2007 como o artista mais bem-sucedido de todos, além também da pessoa morta mais conhecida no planeta. Ele também é dito como o artista do milênio e recebeu 3 vezes este posto.
Ele recebeu uma no World Music Award no ano 2000, uma no Rock and Roll Hall of Fame em 1998 e outra no Bambi Awards em 2002. Michael também se tornou o artista mais buscado na internet no ano de 2009 por conta da sua morte, também um recorde ruim. E Michael Jackson bateu também o recorde de ser o único artista que conseguiu derrubar o Google e o Twitter. Pasmem, gente, sim, as buscas foram tão grandes no dia da morte do Michael Jackson que o Google saiu do ar. Esse daí foram os recordes de Michael Jackson, alguns muito maravilhosos e outros meio bosta, né, gente? Mas ainda assim são recordes e só mostram que esse artista maravilhoso vai continuar para sempre vivo nos nossos corações. Comenta aqui quais os próximos vídeos que você gostaria que eu fizesse do Michael Jackson e me conta também qual que é seu álbum favorito do nosso reizinho do pop eterno, tá? Ó, um beijo gigantesco para vocês e a gente se vê no próximo vídeo nosso. Aí, tchau!